todos. Bom dia. Olha, parabéns. Nesse frio todos levantaram, não é? Com boa vontade, bom ânimo, disposição, porque no friozinho a gente quer ficar um pouquinho mais na cama. Muito legal. Parabéns a vocês por estarem aqui, buscando conhecimento, aprendizado, reflexões, não é? Importante para a nossa evolução. Então, estamos felizes. E eu, como sempre, fico muito feliz de vir aqui. Seu Luiz, gosto muito dessa casa, de todos vocês, do acolhimento sempre, e eu sinto uma harmonia gostosa, uma energia boa, né? Os bons espíritos estão aqui nos acompanhando, coordenando os trabalhos, então estou muito feliz de estar aqui. E nós vai também. E eu decorrer da palestra, você explicação. Que bom, que bom. Então, nosso tema é um tema bastante complexo, né? Poxa, a lei de causa e efeito, aí você já começa a pensar, meu Deus, que lei é essa, né? O que tem aí reservado para nós, né? O quanto isso me alcança ou não? Então, vamos falar de um tema complexo. E também das escolhas que fazemos, porque são as nossas escolhas que levam às causas e efeitos. E, em razão dessas escolhas, a justiça divina também nos alcança em algum momento. Então, são reflexões bem importantes para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Essa base que eu vou usar, ela está toda na codificação. Então, vai ter questões do livro dos Espíritos, do Evangelho, do livro Céu e Inferno. Não sei se vocês sabem, mas o livro Céu e Inferno, ele tem um nome, é Ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, ele tem um segundo nome, a gente só conhece de Céu e Inferno. Então, vamos lá. Para começar, nós temos que lembrar que a doutrina espírita ela tem uma base fundamental. E lembrar dessa base, ou relembrar, é muito importante para que a gente entenda o que é lei de causa e efeito, quais são as nossas escolhas e como que a justiça divina nos alcança. Então, em primeiro lugar, nós somos seres imortais. Não morremos nunca. Então, independentemente do que fizermos aqui, do que vamos fazer no futuro, do que já fizemos no nosso passado, a vida continua sempre. E quando você pensa em questões fundamentais da vida, que a própria filosofia tradicional fala, né, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né, qual que é o meu objetivo nessa vida, a doutrina espírita apresenta para nós essa base, através da revelação da imortalidade da alma. Então, é importante eu saber da imortalidade da alma para justificar e compreender a vida. Mas tem um outro ponto muito importante e fundamental. A doutrina espírita nos apresenta a reencarnação também como um ponto fundamental. Porque somente a reencarnação pode justificar a quantidade de destinos diferentes e de dores diferentes. O que isso significa? Todos nós que estamos aqui nessa sala hoje, encarnados e desencarnados, todos temos destinos diferentes, temos dores, desafios, aflições diferentes. Por quê? Então, somente a reencarnação vai explicar. A gente vai elaborar bem essa reflexão sobre a reencarnação. Então, veja que é importante eu saber da base fundamental, da imortalidade da alma para compreender a vida e da reencarnação para justificar os diferentes destinos nossos. E também temos que nos lembrar que existe uma luz que guia a humanidade. E a única luz capaz de guiar a humanidade para a verdade tal qual ela é, sem ilusões, sem distrações, são os atributos de Deus. Então, para a doutrina espírita, Deus é apresentado para nós como um Pai amoroso. Não como um Senhor, como era no passado, né, lá na época, mais de 2000 anos atrás, como um Senhor vingativo, bravo, humano. Não, Deus não é humano. Deus, para nós, é inteligência suprema. Ele possui os atributos dele no mais alto grau de perfeição. Ele é soberanamente bom, justo, amoroso, misericordioso. Então, nada que possa nos acontecer pode ferir os atributos de Deus. Por isso que é uma luz que nos encaminha para a verdade de uma forma, um critério infalível, de uma forma irrevogável, porque Deus nos conduz à sua justiça, Deus nos conduz à sua verdade, os seus atributos são perfeitos.
Ou seja, nada do que possa nos acontecer vai ser injusto ou inútil. Olha, gente, que perfeito isso. Isso nos leva a uma reflexão de como nós vamos lidar com os nossos desafios da vida. É muito importante. Então, lembrem, quando alguém vier apresentar para vocês uma doutrina diferente, não é? Sei lá, uma crença diferente, filosófica, religiosa, sempre pense, só aquilo que vai me levar para a verdade tal qual ela é, né, imbatível e perfeita, é somente aquilo que estiver de acordo com os atributos de Deus. Estão me apresentando uma doutrina nova, mas ela fere um pouquinho dos atributos de Deus. Ele não é ao mesmo tempo bom e justo. Então ela não está com a verdade. Isso é muito importante para nós discernirmos. Vou adotar essa doutrina? Vou ouvir? Vou seguir? Ou não? Então é um critério infalível. Se ela diminuir minimamente um atributo de Deus, ou se Deus ao mesmo tempo não for soberanamente bom e justo, e nem amoroso, e nem misericordioso, essa doutrina não está com a verdade. Já fica aí uma base para o nosso discernimento, para as nossas escolhas, né? Como eu disse, lei de causa e efeito e escolhas. Então, percebemos que a justiça divina, ela segue os atributos de Deus. Então, não pode existir uma justiça divina que não seja soberanamente boa e justa. Então, em que se fundamenta a justiça divina? Como ela ser boa, justa, misericordiosa e amorosa com todos, apesar das aflições, apesar das dores que alcançam todos nós aqui presentes. Como? Em que ela se fundamenta? Qual que é a base da justiça divina? Ela repousa na reencarnação. Na questão 171 do Livro dos Espíritos. E aí eu vou elaborar com vocês. Como é que nós vamos entender que a justiça divina repousa na reencarnação? Pensem no seguinte, nós falamos que nós somos imortais, não morremos nunca. Tudo que vivemos lá, todas as nossas existências, elas são solidárias com o que eu estou vivendo hoje. E serão solidárias com o que eu ainda vou viver. Então, as nossas existências são solidárias. Ou seja, nós renascemos aqui nessa encarnação atual e não renascemos numa folha em branco. Nós temos experiências vividas, escolhas feitas. E agora, na encarnação atual, não é? Podemos ter feito boas escolhas, podemos ter feito más escolhas. O que seriam más escolhas? Quando nós nos afastamos das leis de Deus, quando nos afastamos das leis divinas, da proposta, porque Deus tem diretrizes para nós, são 10 leis morais. Quando nos afastamos dessas leis, que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no terceiro livro, nós então ferimos a lei divina e somos alcançadas. Nós ficamos nessa encarnação atual, frente a frente com as consequências dos nossos atos. Alguns bons e alguns não tão bons, alguns maus. E aí, por isso nós temos então diferentes destinos e diferentes dores. Então, somente a reencarnação para poder justificar, porque senão eu ia falar assim, olha, mas como assim? Se Deus é soberanamente bom e justo, por que uma mãe recebe um filho saudável e a outra mãe recebe um filho com desafio de saúde? Por que algumas pessoas nascem num lar que tem um conforto já, uma estrutura, né, material, assim, de não passar tanta necessidade, e outra pessoa nasce num lar com muito desafio financeiro, até mesmo na miséria? Por que algumas pessoas nascem saudáveis e algumas pessoas já nascem e vão ficar a vida inteira com desafio de saúde? Como explicar se Deus é soberanamente bom e justo? Então, somente a reencarnação para justificar, em razão das escolhas das outras existências que nos alcançam agora, ficamos frente a frente com as consequências. E aí justificamos os diferentes destinos e as diferentes dores do mundo. Não é interessante pensar sobre isso? Deus é soberanamente bom e justo. Se fomos alcançados, alguma razão tem. Pensando agora aqui, né? Nós falamos aqui que a justiça divina, de alguma forma, ela nos alcança. Então existe uma lei e ela é universal. Qual lei é essa? Lei de causa e efeito. Por que ela é universal? Porque não tem como eu decidir, tomar uma decisão e aquilo não gerar causa e não gerar efeito. Por exemplo, hoje pela manhã nós acordamos, né? Eu me organizei para vir aqui falar com vocês. Vocês decidiram acordar pela manhã e vir aqui, não é? Assistir uma palestra. Escolha, decidimos vir aqui hoje. Causa,
né? Qual que é a causa? Eu quero algum aprendizado, eu quero saber algo mais. Consequências, vai acrescentar algo, não sabemos o que e o quanto para cada um, mas a consequência é que algum conhecimento, alguma reflexão, algum aprendizado vocês vão retirar daqui hoje. Então não tem como, toda escolha que eu faço, pode ser a menor que for, ela vai gerar uma causa e uma consequência. Quando a causa gerada é boa, eu estou alinhada ao bem, eu estou alinhada ao amor, à proposta de Deus, às suas leis, as consequências serão boas. E aí eu vou colher no meu presente, no meu futuro, felicidade. Olha que bacana. No entanto, quando as escolhas forem distanciadas da lei de Deus, quando eu descumpro a lei de Deus e eu causo dor, sofrimento no outro, eu vou colher consequências que são paz e vão me trazer o quê? Dores. Então voltamos à justificativa do porquê, destinos e dores diferentes. Então a lei de causa e efeito é uma lei universal. E eu agora, quando fiz más escolhas, eu me distanciei das leis divinas, das leis de Deus. Vou relembrar aqui as leis. Vou ver se eu lembro de todas assim, né? As 10. Vamos lá. Lei de reprodução, lei do trabalho, lei de adoração, primeira, lei do progresso, lei de destruição, de conservação, lei de liberdade, de igualdade, lei de sociedade, lei de justiça, amor e caridade. São 10. É muito importante, aqui a casa oferece estudos, muito importante vocês estudarem essas leis, mergulharem profundamente no conhecimento delas. Mas lembrem-se, estudo não é só raciocínio, não é? Espírito de Verdade, capítulo 6 do Evangelho: Espíritas, amai-vos em primeiro lugar e instruí-vos. Então, vamos já, né, buscar o amor, a bondade nas ações e, ao mesmo tempo, vamos nos instruindo. Então, é preciso conhecer as leis de Deus, é preciso conhecer qual que é a diretriz, são as 10 leis. Então, em algum momento, eu feri essas leis, eu me distanciei delas. Em razão disso, eu tinha consciência do que eu estava fazendo, a minha consciência já sabia que eu estava ferindo uma lei de Deus, eu já tinha assumido esse conhecimento, eu conhecia, e aí mesmo assim eu fui lá e fiz. Então nesse momento em que eu causei dor, né, sofrimento no outro, uma falta minha por me distanciar da lei de Deus ou por ferir, eu sou alcançado pela justiça divina. E o que significa ser alcançado pela justiça divina? Ser alcançado pela justiça divina, nós encontramos lá no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, tem lá no capítulo 7, no item 16, Código Penal da Vida Futura. Então, é um item intitulado Código Penal da Vida Futura. Ali vai explicar para nós, quando eu firo a lei, o que acontece? O que gera? Como eu sou alcançado pela justiça divina? Então, eu feri a lei e fui alcançado. Eu fico frente a frente com as consequências do meu ato. E o que isso repercute na minha evolução espiritual? Então, ali Kardec nos traz a informação de que ali, naquele momento em que eu sou alcançado pela justiça divina, são gerados, a base da justiça divina são 3 comportamentos, ou seja, existem pilares para a justiça divina: arrependimento, reparação e expiação. Então, fui alcançado, existe uma base da justiça divina. Serão necessários 3 comportamentos para que eu possa me alinhar, me ajustar com a lei: arrependimento, reparação e expiação. E além disso, Kardec também nos diz que são gerados traços e consequências. Olha, então, vamos resumir aqui. Sou alcançado pela justiça divina. Pilares: arrependimento, reparação e expiação. E além disso, além do ato que eu pratiquei, que eu me distanciei da lei, são gerados 2 coisas: traços em mim, que pratiquei a falta, traços no outro, que sofreu a falta, e consequências. Tudo isso gera impactos no nosso destino, no meu e no do outro. E então, para a gente se reajustar, vamos precisar aqui desses pilares. Vou falar um pouco dos pilares aqui para a gente entender como é que a justiça divina funciona. Antes de falar disso, eu quero falar dos traços deixados em nós, porque nós achamos, muitas vezes, que eu fiz,
causei dor no outro, eu vou reparar. Mas não é só isso. Porque o que você fez para o outro, a dor que você causou no outro, gerou marcas em você. Por isso que muitas das literaturas nós ouvimos, né, Emmanuel, nos livros do Chico, psicografia, ele sempre fala que o mal que você fez para o outro é o mal em você mesmo. Quando você pega essa frase do Emmanuel, você começa a entender com o que Kardec nos ensina, geram marcas. Então não foi só no outro? Não foi só consequência, não. Gerou marcas em você e marcas no outro. E para apagar as marcas deixadas em nós, vamos ter que passar pela expiação. Para apagar as marcas deixadas no outro, vamos ter que fazer a reparação. Mas a primeira etapa, antes de tudo isso, é o arrependimento. Olha que inteligente, né? Como a justiça divina ela é perfeita. Mas vamos falar dos traços. Cometemos uma falta, prejudicamos, causamos dor. Ficaram traços em nós. Ou seja, eu vou vibrar, a vibração minha ela vai ter as marcas da minha falta. Vai ficar marcas no meu perispírito. É isso que Kardec está dizendo para nós. E nós vamos vibrar essa marca. Então é como se nós tivéssemos uma digital vibratória, onde estão impressos as marcas da nossa falta. Não tem como fugir disso. Ficam marcas. Então por isso que Deus, sabiamente, e Deus é perfeito, Ele gravou na nossa consciência as suas leis. Para que no momento em que eu infringisse a sua lei, já desse o alerta, que são essas marcas. E aí eu fico naquela, né, na culpa, no remorso, no arrependimento, para começar a fazer diferente daqui para frente. Olha que sabedoria. Por isso as leis estão escritas na consciência. E a partir do momento que eu cometo, e está lá a marca em mim, gravado em mim, a minha consciência já começa a dar o alerta. Tem alguma coisa errada aqui, porque eu infringi ela. E aí eu quero trazer um exemplo, eu não sei se vocês já viram, se vocês se recordam, lá no livro Nosso Lar, tem um caso muito interessante, que o André Luiz, ele está lá, né, em experiência, aprendendo com os benfeitores, e ele então está ali junto com segurança, se não me engano, Tobias chama o segurança, ali que fica cuidando dos portões de Nosso Lar, e um espírito, né, uma mulher se aproxima, toda com uma roupa simples, assim, meio descabelada, simplória mesmo, vem, né, e aí ela fala, eu quero entrar, eu estou arrependida, eu quero entrar, eu quero ajuda, eu quero auxílio. Aí o André fica todo comovido, e ele olha, né, para aquela mulher, e ele fala, nossa Tobias, vamos deixar ela entrar, né? Poxa, ela tá pedindo ajuda, olha o estado dela, como ela se encontra, e ela estava realmente toda assim, fragilizada, né, aparentemente, né? E aí o André Luiz fica, né, fala, Tobias, vamos abrir os portões e deixar que ela entre. Aí o Tobias fala assim, André, aguça o seu olhar, porque quem já está lá treinando isso, já consegue olhar além da aparência, não é? E aí ele fala assim, ó, vamos aguçar o olhar, vamos sondar melhor a condição dela. E aí ele ajuda o André Luiz por mecanismos espirituais que nós desconhecemos, né? Ele auxilia o André Luiz, ele olha intensamente para aquela mulher e aí ele vê no corpo espiritual dela, ela tem aproximadamente 200 pontos negros, 200 pontinhos negros. E esses 200 pontinhos negros, né, que aí o Tobias explica, eles são 200 abortos que ela fez, enquanto médica. Então, ela desenvolveu aqui, recebeu, né, inteligência, condições, recursos para exercer uma profissão maravilhosa, né, de ser médica, salvar pessoas, ajudar pessoas, curar. E ela usou a medicina para ferir a lei de Deus. Ela tirou a vida de aproximadamente 200 espíritos que tinham ali uma programação para renascer, para refazer, recompor os destinos. Então, aí André Luiz fica assustado, né? Ele fala, nossa, tem muito que aprender ainda. Aí eu trago aqui para a nossa lição, aproximadamente 200 pontinhos negros. Essas foram as marcas, a vibração, a identidade vibratória que ficou nessa senhora. E nos espíritos, que ela tirou a vida através do aborto, também ficarão traços. E ela vai ter que fazer como para apagar os traços dela e do outro? Nela, vai ter que passar pela expiação para apagar os próprios traços deixados nela. No outro, vai ter que reparar numa ação do bem para o outro, aquele espírito que ela tirou a vida. Então, olha a sabedoria de Deus. Não basta apenas o arrependimento.
para apagar os traços, precisa de um comportamento a mais da pessoa. Vamos falar do arrependimento, porque também o arrependimento é a primeira etapa. Essa senhora que bateu no portão, por que o Tobias identificou que ela não estava preparada ainda para entrar? Porque em nosso lar são recebidos os espíritos que já estão arrependidos, que já estão com os corações dóceis e agora querem caminhar diferente. E Tobias já sabia que não havia o arrependimento genuíno, sincero, profundo, era só uma aparência. E aí André Luiz então pôde alçar, né, junto com ele, como se encontrava esse espírito. Nós precisamos do arrependimento, porque sem o arrependimento, eu acho que está tudo bem tudo que eu fiz. O arrependimento é um dos pilares e ele diz para nós que eu sei que eu agi mal, eu tenho consciência que eu feri a lei de Deus em algum ponto, então eu quero fazer diferente agora. E aí nós, lá no mundo espiritual, quando estamos, né, mais lúcidos, com os corações mais dóceis, acabamos de deixar a encarnação, às vezes por algum tempo ficamos, né, perambulando, não sabemos, cada condição é uma condição diferente, mas enfim, pedimos uma nova oportunidade, arrependidos, e Deus nos concede uma nova oportunidade. Então eu me recordo aqui de João Batista. O que João Batista falava, né? Ele era o precursor de Jesus. E ele falava o quê? A frase que ele sempre falava, né? Que foi como ele começou a chamar as multidões para fazer o batismo, né? Que era o mergulho na água. Ele falava: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o momento do reino de Deus na terra. Então ele veio preparar os caminhos para receber Jesus. Ele veio antes, ele era o precursor. E interessante ele falar arrependei-vos, interessante a gente conectar com o ensino que está aqui na codificação, que fala que o primeiro pilar para eu reparar, refazer o meu destino é o arrependimento. Então precisa do arrependimento, se dar conta de que realmente agiu errado, se dar conta de que estava equivocado e agora precisa fazer diferente. Mas arrependimento é de origem grega e ela significa, essa palavra, nova mentalidade, renovação da mente. Então não adianta eu arrepender só da boca para fora, né? Quer dizer, a gente pode falar assim: me desculpa, nossa, eu estou arrependido, só da boca para fora. Não funciona. Tem que ser aquele arrependimento genuíno, que vem do fundo do coração, do fundo da alma. Esse é o que vai renovar a mente, esse é que vai renovar nosso modo de pensar. Então por isso João Batista falava: arrependei-vos, Jesus está chegando. Tudo o que vocês fizeram até aqui, muitas das coisas que vocês fizeram não estavam de acordo com a lei de Deus. E para a implantação do reino de Deus na Terra, é necessário que, em primeiro lugar, os seres humanos melhorem, se tornem pessoas de bem, para que aí a gente possa de fato implantar na Terra. Então precisava mudar a mente, precisava renovar a mente. Arrependimento, então, pressupõe de nós um novo modo de pensar. Então, por exemplo, se lá atrás eu achava que ter um relacionamento com uma pessoa, tudo bem eu trair, tudo bem eu mentir, tudo bem eu enganar, agora eu já tenho consciência de que eu não posso fazer isso, eu não devo, então eu renovo a minha mente. Nossa, me dei conta que não foi legal, não foi bacana eu ter feito isso, eu causei dor no outro e eu não quero ser tratado assim, então agora eu vou renovar minha mente para fazer diferente. Eu achava que estava tudo bem eu excluir as pessoas que eram diferentes de mim, tinha uma religião diferente, eu excluía. Tinha uma condição financeira diferente, eu excluía. Tinha uma etnia, cor de pele diferente, eu excluía. Eu achava que estava certo. Agora não, agora eu sei que isso é ferir a lei de Deus, porque Deus nos apresenta como o Pai de todos, somos todos iguais perante Deus. Então agora eu já renovo a minha mente. Se eu não renovo a minha mente, o que acontece? Eu reencarno, como nós aqui reencarnados, né? Reparamos, apagamos a falta do outro. Daqui a pouco eu não renovei minha mente, eu colho, faço novas escolhas, novas consequências más, e aí lá na frente necessidade de reparação de novo. Aí eu fico, reparo, reencarno, reparo. Aí volto, faço tudo errado, escolho de novo, reparo, reencarno. Então, para reencarnar, reparar e não errar mais naquele ponto, é preciso renovar a mente. Renovando a mente, eu estou renovando o meu caráter e os meus comportamentos. Eu vou agir diferente, eu vou tratar as pessoas diferente, com mais lucidez espiritual, sabendo que aquilo gera consequências boas ou más. Tem uma questão,
lá no Livro dos Espíritos, essa que fala do arrependimento, é necessário um arrependimento profundo, e aí nós pedimos uma nova existência, está na questão 990, depois quem quiser olhar, né? É necessário um arrependimento profundo, só superficial não vai resolver nosso problema, senão a gente vai ficar repetindo os mesmos erros, resgatando os mesmos erros, reparando 5, 10, 15, 20 encarnações. Mas Kardec traz uma orientação muito legal para nós que estamos aqui buscando a lucidez espiritual, buscando fazer dessa encarnação a melhor encarnação das nossas vidas. Acho que é isso que a gente quer fazer, não é? A melhor? Então tem lá na questão 1000 do Livro dos Espíritos, olha, se você se deu conta que nessa encarnação você prejudicou alguém, você causou dano a alguém, você pode se arrepender e já nessa encarnação praticar uma ação do bem para essa pessoa. O que eu estou falando é sério? Questão 1000. Aí ele diz que você pode se arrepender. Se na sua lucidez você perceber que você cometeu realmente, infringiu a lei de Deus e você quer reparar, você pode. Então, o primeiro ponto, arrependimento, tem que ser profundo. E aí a humildade para procurar a pessoa e de alguma forma você praticar uma ação do bem. Mas os Espíritos dizem, não é qualquer ação do bem em vida. É necessário que essa ação atinja aquele que cometeu a falta no seu orgulho próprio e nos seus bens materiais, para fazer a ação para o outro. Então não é qualquer ação que pode já ser reparada em vida. Entende? Porque na espiritualidade, os nossos benfeitores nos ajudam a estruturar como a gente vai reparar, como nós vamos espiar, como vai ser nosso projeto reencarnatório. Mas aqui em vida, se eu me dei conta, eu vou decidir sozinho. Lógico, sempre inspirado pela espiritualidade amiga. Mas ele fala que então não é qualquer ação do bem que vai reparar em vida. Mas é interessante pensar que nós já podemos nos arrepender e fazer algo já aqui, não esperar para chegar lá no mundo espiritual para falar, nossa, errei, né? Então, arrependimento. Vamos agora para a reparação, onde eu vou apagar as faltas deixadas no outro, não é? Então, como que a gente vai trazer aqui para vocês? Um exemplo que está lá no livro Sexo e Destino, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Pelo espírito André Luiz. Eles nos contam ali de um caso de um rapaz que tinha um relacionamento com uma moça, né? Os dois estavam ali namorados, praticamente noivos, iam se casar. Esse rapaz começa a olhar para a irmã da moça e aí ele começa então a trair a noiva com a irmã dela. E num dado momento, né, a moça descobre, a noiva, né, descobre, e ela vê a cena dos dois se beijando, e aí ela sai correndo desarvorada. O que ela pensa? Ela pensa em retirar a própria vida, né? Ela fala, não, eu não tenho força para continuar vivendo depois disso, porque a traição dele já doeu, e ainda com a irmã, né, a dor em dobro, aí vamos dizer assim, né? O instrutor orientando André Luiz diz o seguinte, que toda causa, né, que ele deu aqui, que vai gerar, ele abandonou a moça, traiu e abandonou, que vai gerar marcas nela. Essas marcas vão levá-la a ter escolhas em razão disso, então vai ter impacto na moça. Tudo que for gerado de impacto nela, nos relacionamentos dela, na vida afetiva dela, ele é corresponsável. Olha, gente, então não é só, não, ela relacionou com mais 3 aqui e por conta desse abandono impactou aqui. Eu sou corresponsável por ela e por esses 3 aqui. Entenderam como é grave? Entenderam como é importante a gente ter lucidez para fazer nossas escolhas, para não causar dor no outro? Então ela sai, procura um senhorzinho, né, numa farmácia, querendo um remédio para tirar a própria vida. Ele, inspirado pelos bons espíritos, não vende o remédio, dá um outro remédio lá, tipo uma vitamina. E aí ela toma aquilo, né? Daí ela vê que não deu o efeito que ela queria, porque ela queria passar mal e finalizar a vida dela. Ela sai correndo pela rua e ela é atropelada. E aí ela é atropelada por um carro e ela fica 3 dias no hospital. Nesses 3 dias o benfeitor fica ali ajudando, tentando equilibrar, mas ela desencarna. Em razão do abandono afetivo, em razão da traição, não é? Então, essas são as marcas deixadas. Vai ser necessário uma ação muito profunda para essa moça, dele, né, do rapaz, com relação a ela. Talvez numa próxima encarnação, um novo relacionamento, pode ser. Talvez vai receber como filha, como a gente não sabe. Porque eles explicam, os espíritos explicam para nós que toda
reparação e toda expiação, ela tem atenuantes. E nunca vai ser igual de um para outro. Toda ação no bem que eu faço, ela é sempre um atenuante. Olha que lindo, não é? Então já comecem a pensar, qual ação no bem que eu posso fazer? Porque é sempre um atenuante para nós. Por isso que não dá para falar, fulano fez isso, vai acontecer aquilo. Não, não é igual. Sempre a misericórdia de Deus está presente, então existem atenuantes. Toda ação no bem nossa é atenuante para nós. Chico dizia, acredito que seja uma frase do Emmanuel, né, que todo o bem que nós fazemos será sempre nosso advogado por toda parte. E é de fato, porque é um atenuante para nós. Então, na reparação, eu vou fazer uma ação no bem para a pessoa. Eu cheguei numa comunidade, ao invés de contribuir com a organização, com a ordem, né, com o bom funcionamento daquela comunidade, eu desequilibrei a comunidade, baguncei, eu vou voltar para lá para restituir a ordem, né, a organização ali, o equilíbrio daquela comunidade. Eu tive um relacionamento com uma pessoa, deixei ela totalmente desequilibrada, psicologicamente, emocionalmente, eu vou ter que praticar uma ação no bem para essa pessoa depois. Não sabemos se como filho, como marido, esposa, sempre haverá necessidade, não é? Nós temos também a questão de recursos financeiros, né? Às vezes nós temos recurso financeiro e aí pegamos esses recursos financeiros para humilhar pessoas, para pisar nas pessoas, para diminuir, não é? Ao invés de ajudar. Então depois talvez a gente vá estar frente a frente com essas pessoas também que deixamos de ajudar, deixamos de auxiliar, sempre numa ação no bem. Então é isso, a reparação propõe uma ação no bem que eu possa auxiliar. Um exemplo assim bastante grave, né, mas que pode ocorrer e a gente não sabe, não sabemos as nossas existências, não nos lembramos, graças a Deus, porque se a gente lembrasse também, não é? Como que a gente ia caminhar aqui, às vezes com vergonha até, né, das coisas que fizemos, falamos. Mas, por exemplo, se alguém tira a vida do outro, numa encarnação anterior ou outras encarnações, né? Como que a gente vai reparar? Tirou a vida, dá a vida, não é? Aí vem mãe, filhos, tirou a vida, dá a vida, a gente repara. É assim que funciona, então é perfeito. A justiça divina é perfeita. E a expiação? A expiação, eu vou apagar as faltas e as consequências deixadas em mim. Então a expiação, embora seja doloroso pensar nela, ela é o cerne da pedagogia divina. Significa que é a melhor estratégia que Deus poderia utilizar para educar o nosso espírito. Porque tudo em Deus é perfeito. A sua justiça divina é perfeita. Então, para apagar as marcas deixadas em nós, está lá na questão 268, né? Nós pedimos expiações, provas, expiações, para que nós possamos nos purificar. Nós pedimos, questão 268, questão 998, né? Expiação é o resgate das faltas cometidas. Então nós pedimos para Deus, para estarmos na posição frágil que o outro ocupava quando nós não observamos. Vou traduzir isso aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui que vai ficar fácil de entender. Então nós pedimos a Deus para ocupar a posição frágil que o outro estava. Deus permite, porque é uma forma de educar o meu espírito. Então na expiação inverte-se a posição. Lembrando, sempre atenuantes, não é? Toda ação do bem é uma atenuante. Mas como seria isso? Então vamos lá. De repente, numa determinada existência, eu desrespeitei o sentimento alheio. Eu não valorizei alguém que me amava, que cuidava de mim, que era atencioso, respeitoso, carinhoso, amoroso. E eu simplesmente desconsiderei esse amor e fui viver aventuras, fui trair, mentir, enganar. Aí Deus faz o quê? Me coloca numa posição agora em que eu vou estar cheio de amor para dar, vou ser sincero, vou ser amoroso, vou ser respeitoso, e o outro não vai saber valorizar. É punição? Jamais. Não existe, isso é muito importante, não existe punição na justiça divina. Existe apenas responsabilidade pelos nossos atos. Ficamos frente a frente com as consequências dos nossos atos. Por isso Jesus, lindamente e sabiamente, nos disse: a cada um segundo as suas obras, boas e más. Então é só responsabilidade, não é punição. Deus é maravilhoso, é amoroso, mas Ele quer que os seus filhos
cresçam, amadureçam, evoluam. Então, por isso, a gente fica frente a frente com as consequências dos nossos atos, não é? Porque se a gente não passa pela experiência, como vamos amadurecer? Como vamos crescer? Como vamos aprender aquela lição? Precisamos passar por isso. Um outro exemplo, né? Às vezes a pessoa tinha tanto poder, tinha muito poder, tinha ali um grupo grande que ela coordenava, né? Fazia gestão ali, e ela fez o que com o poder? Humilhou, pisou, desrespeitou seus subordinados. Aí agora, na inverter a posição, o que acontece? Ela vem agora na condição do subordinado. E ela vai ter um outro líder, um outro gestor coordenando as coisas, exercendo o poder. E ela agora não mais na posição do poder, na posição inversa de subordinado. Então, para aprender. Numa existência, nós, por alguma razão, ou por ignorância, ou por maldade também pode acontecer, ou por teimosia, nós achamos que éramos melhores que os outros. E nós excluímos as pessoas, por exemplo, que tinham uma etnia diferente, cor de pele diferente. Aí eu achava que era bonito excluir, ou por religião, eu achava que era bonito excluir, achava bacana. Mas agora eu renovei minha mente, agora pelo arrependimento eu pedi uma nova oportunidade. E agora então inverte a posição, e talvez eu esteja hoje na posição daquele que sofre o preconceito, na posição daquele que sofre a exclusão, que sofre, não é? Muitas vezes o preconceito e perseguição. Então inverte-se, não como punição, inverte-se como uma forma de eu aprender, resgatar, educar, purificar o meu espírito. Esse é o objetivo da expiação, nada mais que isso. Mas nesse momento da expiação, e eu não estou dizendo que é fácil passar por ela, é doloroso, cala fundo na alma, dói demais, mas necessário. Sabe aquela coisa do remédio amargo que é necessário? A expiação é isso, é aquele remédio que você sabe que você tem que tomar, porque se não tomar você não vai melhorar. Então a expiação é isso. Mas o que é importante na hora de passar por ela? Se eu disse para vocês que eram 3 pilares, eu arrependi, eu pedi, eu quero apagar essas marcas, eu não quero ficar vibrando as marcas da minha falta, eu não quero mais isso aqui dentro de mim. Eu quero vibrar luz, eu quero vibrar paz, consciência tranquila. Então eu pedi. Então na hora que a expiação bater na nossa casa, na nossa porta, na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, o que é importante? Acalmar o coração, não se revoltar com Deus, não se revoltar, não ser rebelde, não é? Seguir a orientação que está lá dita por Lázaro. Resignação com sentimento do coração. Obediência com sentimento da razão. Onde eu olho para Deus, eu sei que Ele é soberanamente bom e justo, e aquilo eu estou frente a frente com as consequências do que eu mesmo fiz. Não é? É responsabilidade dos meus atos. Então eu me resigno e eu sou obediente a Deus, à sua vontade, porque essa escolha da prova, essa escolha da expiação, fui eu que fiz, em conjunto com os meus benfeitores. Está lá 3 questões muito importantes para vocês olharem, se puderem, não é? 273, que fala da inversão da posição, 268, que fala da escolha das provas, e 373, que fala que os benfeitores nos ajudaram a montar. Nós não fizemos essa estrutura sozinhos porque não tínhamos condições. Eles são mais experientes que a gente, não, eles nos ajudam. Então agora, nesse momento, a expiação bateu na porta, nós precisamos de resignação e obediência. Aí a gente vai levar um 10. Aí vamos voltar para a espiritualidade na volta, iluminados. Fizemos o que precisava ser feito, não é? Quero dar um exemplo da misericórdia de Deus na expiação, porque senão a gente pode achar que a expiação é só muito pesado, muito desafiador, e é mesmo, mas tem atenuantes. Olha só um atenuante, vou contar um caso para vocês do Saturnino. Está lá no livro Psicografia do Chico, A Vida Escreve, capítulo 20. Saturnino era um homem de bem, ele era muito bom mesmo. Chegava animado no trabalho, era um bom marido, um bom pai, um bom amigo, estava sempre ajudando as pessoas, acolhendo um, acolhendo o outro, no sufoco, no aperto das pessoas, ele estava sempre ajudando todo mundo, era fantástico. E ele, então, estava ali fazendo o que precisava ser feito, era um homem de bem, estava se esforçando para domar as más inclinações e ser cada vez melhor, aproveitar bem a encarnação. E num dado momento ele sofre um acidente na máquina do trabalho. Era um homem sério, não faltava no trabalho de jeito nenhum. E aí ele sofre um acidente e ele perde um dedo na máquina.
Aí ele fica assim meio cabisbaixo, meio chateado, né? E pensa, poxa, mas eu fiz tudo, né? E estou procurando ser bom com todo mundo, um bom marido, bom pai, bom amigo, bom trabalhador, e me aconteceu isso, e ele vai para o trabalho à noite mediúnico, chateado, sabe, coração assim apertado, preço, né? E aí os amigos espirituais que acompanhavam ele sabem que ele é um homem de bem, está se esforçando muito, trabalhando ali como médium. Eles vêm e falam assim, Saturnino, o que foi que você está assim meio cabeça baixa, meio tristonho? Ele falou, mas vocês não sabem o que aconteceu, né? O meu trabalho, tão dedicado que eu sou, procuro chegar no horário, sou um bom funcionário, perdi o dedo na máquina, né? E ele, mas não te deram a licença? Deram um mês de licença, mas eu nem quero, já voltei a trabalhar. Ele falou, então, mas por que você está assim? Ele falou, poxa, mas eu faço tanto bem para todo mundo, o que isso tinha que me acontecer, né? Aí o benfeitor mostra um quadro espiritual para ele, ali na hora, né, no trabalho mediúnico, e mostra para ele o seguinte, ele era um grande proprietário de cana no Brasil, não me recordo aqui em que ano, né, ele era um grande proprietário de cana no Brasil, e ele, por um erro, um funcionário dele ali no trabalho, aquelas coisas que a gente faz, às vezes erra alguma coisinha, pega alguma quantidade errada, sei lá, por um pequeno erro, ele fica com tanta raiva do funcionário, que ele moe o braço do funcionário na máquina de cana, mistura caldo de cana com sangue. E o benfeitor mostra para ele, ele fala, meu filho, a organização e a proposta era para você perder o braço inteiro, você perdeu só o dedo. Você sabe por que você perdeu só o dedo, Saturnino? Porque você é um homem de bem, você está se esforçando demais, você faz muito bem às pessoas. Onde você passa, você deixa um rastro de bem, de bondade, de luz. Por isso você perdeu o som. Então essa é a misericórdia de Deus e atenuante, não é da expiação, existe atenuante. Então Deus é misericordioso e bom. Considerando esses pilares, considerando a justiça divina, considerando a lei de causa e efeito, né, que agora a gente vai sair daqui pensando sobre, reflexivos, qual que é o roteiro que a gente vai seguir? Qual roteiro nós vamos adotar para fazermos boas escolhas? Para que o nosso futuro seja mais de bênçãos, de bem, menos reparação, menos expiação, menos ter necessidade, né, de ficar reparando, espiando, resgatando faltas. Qual que é o roteiro? Jesus. Ele é o roteiro, ele é o guia e modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Deus nos ofereceu, a palavra ofereceu, é como se falasse assim, pega esse presente aqui, humanidade, né? Pega esse presente e acorda. Olha, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou são palavras de vida eterna. Não vale só para quem estava na humanidade 2000 anos atrás, é para quem está agora, é para quem vai estar no futuro. São palavras, são ensinos atemporais, vale para sempre, para todos sempre aqui na Terra. Ele é o guia, ele é o modelo. Onde ele já passou, nós ainda vamos passar, mas ele já vem ensinando, é como se ele estivesse na frente guiando. Ele está ali caminhando à nossa frente falando, vem comigo que eu vou levar vocês para o reino de Deus. Sou eu que vou mostrar como fazer, porque eu já fiz. Tudo que vocês estão passando eu já passei, eu já reparei, eu já espiei e agora eu consolidei as virtudes em mim, mas virtudes que vocês podem consolidar também em vocês. Os potenciais estão dentro de nós. Basta que a gente comece a regar essas sementes divinas que estão aqui para que elas se tornem virtudes, como em Jesus já é virtude. Jesus foi a mais pura expressão da lei de Deus na Terra. Então tudo que ele falou e ensinou, nós temos que observar muito. Porque se eu fizer o que Jesus falou para fazer, eu não vou ferir a lei de Deus, já que ele era a mais pura expressão da lei de Deus na Terra. Então, só resumindo para fechar, Jesus falou de humildade. Para fazer um movimento de reparação e principalmente de expiação, eu preciso de humildade. Sem humildade, eu vou ficar na mesma soberba, na mesma arrogância que eu sempre fiquei, onde eu feri e machuquei as pessoas. Eu preciso de humildade para entender o que eu preciso melhorar e o que eu preciso mudar. Eu preciso de bondade com todos. Não é só bondade com os espíritas, não é só bondade com a minha família, não é só bondade com quem pensa como eu, mas eu preciso de benevolência com todas as pessoas, inclusive com os diferentes, inclusive com os que estão em outras religiões, inclusive com os que têm orientação sexual diferente, inclusive com os que têm etnia diferente. Todos. Foi isso que Jesus ensinou, ele não excluiu ninguém. Precisamos também de indulgência. Indulgência é uma palavra que não é tão comum no nosso vocabulário, mas para traduzir aqui nós precisamos o quê?
Olhar para o outro e entender que ele tem imperfeições, como eu tenho. Olhar com indulgência é: não vamos atirar a pedra no outro. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecados. Não, nós temos nossas imperfeições, nós temos pontos a melhorar, então não vamos atirar pedra no outro. Indulgência. E nós precisamos de perdão. Perdão. Jesus falou 70 vezes 7. Não podemos conviver com ninguém sem perdão. Precisamos começar a fazer esse movimento interior, tanto de receber o perdão como de dar o perdão. Nós precisamos disso, não tem como conviver sem perdão. Quando eu não perdoo, eu fico algemado com a situação e com a pessoa. Uma metáfora, tá, gente, de algema? Porque toda hora aquela situação volta na minha cabeça, porque toda hora aquela pessoa volta na minha cabeça e aquilo me faz mal. Faz mal para o espírito, faz mal para a saúde física, faz mal para a mente, faz mal para o coração. Então precisamos de perdão, precisamos de bondade, precisamos de indulgência, misericórdia e compaixão pela imperfeição do outro, sem atirar pedras, sem julgar, porque nós também temos as nossas, e precisamos perdoar. As grandes lições do Mestre, para que a gente possa plantar mais flor, mais bem, mais amor e mais luz no nosso futuro destino, sem reparação e sem expiação. Que Jesus então abençoe a nossa caminhada com muita sabedoria, com muito amor. Muito obrigada pela atenção e pelo tempo que vocês reservaram para estar aqui comigo.